Dizem que o dinheiro não aceita desaforo e parece que essa conta finalmente chegou para o ministro Luiz Roberto Barroso. A gente viu nos últimos dias a cara de velório, a voz trêmula de quem tenta parecer calmo, mas que por dentro está em pânico. E o motivo, pelo que tudo indica, não é a Constituição, não é a democracia. O motivo tem endereço em Miami e custa 22 milhões de reais. A ameaça da Lei Magnitsky bateu na porta do apartamento de luxo de Barroso e agora o choro do ministro é de medo de perder o seu bem mais precioso. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Vamos mergulhar fundo na transformação que a gente viu acontecer com o ministro Barroso, porque ela, para mim, é o retrato mais fiel do pânico que se instalou em Brasília. Por muito tempo a gente se acostumou com o Barroso professoral, arrogante, dono da verdade. O homem que, de um congresso da UNE, bradou com o peito estufado que tinha derrotado o bolsonarismo. O mesmo homem que, de Nova York, gritou para um manifestante, um debochado, perdeu o mané. Ele era a personificação da certeza, da soberba, de um poder que se sentia inquestionável. Mas essa figura, essa caricatura de intelectual todo-poderoso, simplesmente derreteu. E o que sobrou foi um homem com a voz baixa, com uma cara de velório, quase implorando por paz. A cena foi patética e, ao mesmo tempo, reveladora. Depois que o STF soltou aquela nota de apoio ao Moraes, que a gente já sabe que não foi unânime, o Barroso foi dar uma rápida declaração para a imprensa. E o que a gente viu foi um homem completamente diferente. Com uma cara amarrada, visivelmente abatido, ele disse: nossa preocupação não é escalar um conflito. Antes, pelo contrário, eu acho que o conflito faz mal. Parem e pensem nisso. O mesmo homem que declarou guerra a uma parcela de mais de 58 milhões de brasileiros, agora vem com um discurso de paz, dizendo que conflito faz mal. O mesmo homem que debochou de cidadãos em outro país, agora se mostra preocupado em não escalar. O que mudou? O que aconteceu para transformar o leão raivoso em um gatinho assustado? A resposta para mim é simples. A ameaça deixou de ser abstrata e se tornou concreta. Deixou de ser sobre os outros, os bolsonaristas, e passou a ser sobre ele, sobre o patrimônio dele, sobre o estilo de vida dele, sobre o seu apartamento de 22 milhões de reais ou 4 milhões de dólares em Miami, na Flórida. A gente precisa ser muito claro sobre isso. Ter um imóvel caro no exterior não é crime. O problema não é esse. O problema é a hipocrisia. O problema é um homem que posa de grande defensor da soberania nacional contra a interferência americana, mas que tem seu maior patrimônio, sua segurança financeira, justamente no coração do império que ele critica. E o problema é quando esse mesmo homem que ajudou a criar e a sustentar um ambiente de insegurança jurídica no Brasil, que aplaudiu ou se omitiu diante de decisões que levaram ao bloqueio de contas e à perseguição de cidadãos, de repente percebe que a mesma caneta que ele achava tão justa pode se voltar contra ele, só que de uma forma muito mais poderosa. A Lei Magnitsky, que a gente precisa entender, não é uma brincadeira. E o Barroso, como jurista, sabe disso melhor do que ninguém. Ela não é uma simples restrição de visto, ela é uma arma financeira. Se o nome dele entrar naquela lista, e pelo andar da carruagem, ele sabe que tem grandes chances de entrar como cúmplice do Moraes, o seu apartamento de 22 milhões de reais pode ser congelado. Ele não vai poder vender, não vai poder alugar, não vai poder fazer nada. E qualquer banco que o ajude a movimentar o dinheiro dessa propriedade pode sofrer sanções pesadíssimas. Na prática, o patrimônio dele nos Estados Unidos vira pó, vira um fantasma. É por isso que ele está com cara de velório. É por isso que ele está quase chorando. O choro dele não é pela democracia brasileira. O choro dele é pelo medo de perder o seu pé de meia milionário. É o desespero de quem percebeu que a aposta que ele fez, a aposta no autoritarismo como ferramenta para eliminar um adversário político, pode custar a sua própria tranquilidade e a da sua família. A filha dele, segundo as notícias, teve que voltar às pressas dos Estados Unidos. A vida boa, as viagens, o status de jurista global, tudo isso está em risco. E diante disso, todo o discurso de derrotamos o bolsonarismo se transforma em um sussurro de pelo amor de Deus, Trump, não bate mais. Essa situação toda expõe a grande fragilidade e a grande hipocrisia de uma parte da nossa elite.
Eles adoram flertar com o socialismo, adoram criticar o capitalismo americano, mas na primeira oportunidade compram seus imóveis em Miami, mandam seus filhos estudar em Boston, guardam seu dinheiro em dólar. Eles amam o Brasil, mas de longe, de preferência de uma varanda com vista para o mar da Flórida. E agora essa porta de saída, esse refúgio seguro, está ameaçado. E o pânico é real. O que a gente viu na fala do Barroso foi a tentativa patética de se justificar para o mundo. Ele disse que o Supremo cumpriu seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Que processo legal? O processo onde o juiz é a vítima, o investigador e o julgador ao mesmo tempo? Onde pessoas são presas por postagens de 5 anos atrás? Onde advogados são impedidos de ter acesso aos autos? Ele fala em julgamento público transparente por padrões internacionais. É preciso muita coragem para dizer isso sem rir. O mundo inteiro, através de reportagens no New York Times, no Wall Street Journal e agora através de ações de governos, está vendo exatamente o contrário. Está vendo um julgamento político, uma perseguição e não um ato de justiça. A verdade é que eles foram pegos no pulo. Eles, como o próprio analista sugeriu, achavam que a perseguição ficaria restrita aos outros. Aos bolsonaristas, aquela gente com a Bíblia na mão, como eles devem pensar com desprezo. Enquanto a injustiça era só com os outros, eles não se importavam. Na verdade, eles até gostavam. Ajudava a limpar o campo para projeto de poder deles. Mas agora, o jogo virou. A ameaça chegou neles. Atingiu o patrimônio, a família, o estilo de vida. E aí, de repente, o conflito faz mal. De repente, é preciso ter prudência e não escalar. O que a gente está vendo é o desmoronamento de uma farsa. A farsa do juiz imparcial, do intelectual preocupado com a democracia. O que a gente vê por trás da toga é apenas um homem com medo. Medo de perder seu apartamento de 22 milhões. Medo de perder o status, os privilégios. E esse medo torna pequeno, torna patético. E ele sabe disso. A cara de velório não era tristeza pela crise do país. Era tristeza pelo seu próprio futuro, que de repente se tornou incerto e muito menos luxuoso. A justiça, nesse caso, não veio na forma de uma decisão judicial, mas na forma de uma ameaça ao extrato bancário. E parece que essa, para eles, é a única linguagem que realmente entendem. Essa história do Barroso e da casa dele nos Estados Unidos, para mim, é o retrato perfeito da hipocrisia e do medo que tomaram conta de Brasília. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o medo de perder o patrimônio é o que está por trás dessa mudança de postura do ministro? Você acredita que a Lei Magnitsky é a única ferramenta que pode, de fato, colocar um freio nesses abusos? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar a verdadeira motivação por trás dos discursos, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber por que os donos do poder estão com tanto medo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de mostrar a verdade, doa a quem doer. Um grande abraço e fiquem com Deus.